Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Campus. E hoje o papo é reto e bem alinhado. A gente vai falar de grana, empreendedorismo e do universo da barbearia moderna. O nome do nosso Pod Campus hoje é Da Tesoura ao CNPJ. Falaremos de dinheiro, estilo e empreendedorismo da barbearia moderna. Vinícius, apresente o nosso convidado, por gentileza. Com muito prazer, André. Hoje a gente vai bater um papo com um empreendedor que teve sua barbearia 2 vezes entre as top 10 melhores barbearias do Brasil. Felipe Dias, da Pinas Barbearia. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Felipe, acho que nada melhor do que começar esse Pod Campus com você apresentando a sua história, falando pro pessoal que está nos escutando agora um pouco da jornada. Quem é Felipe, quem é Pinas, como é que foi essa jornada, né? De quando você começou ali na barbearia até hoje. Então, a minha marca, né, a marca Pinas, ela surgiu de um apelido que eu tinha desde a infância, né? Então, assim, algumas pessoas mais próximas a mim ainda chamam de Pinas, entendeu? Então, surgiu essa marca porque hoje para você fundar, igual no exemplo, eu tenho barbearia. Para você fundar uma marca é muito difícil, porque tudo que você vai fazer hoje já existe. Então, tipo assim, para você criar um nome que não tem, para você patentear é muito difícil. Então, essa marca é uma marca que não existiu no Brasil e ela está crescendo bastante agora. Eu tenho uma unidade em Contagem, que ela tem 4 anos já. E essa unidade agora é a unidade premium, que ela fica aqui no Vila da Serra, e ela tem 1 ano agora. Começando agora essa unidade aqui ainda. Show, mas e de antes, assim, né? Como é que foi esse período ali do Felipe até poder ter a própria, né? Porque eu acho que o sonho de muitos barbeiros pode estar escutando a gente seja ter um dia ter o próprio lugar, né? Sim, então, a vida toda eu trabalhei para pessoas, né? E eu tenho 14 anos de profissão. Eu comecei trabalhando em barbearias mais simples, né? Até eu ir para a Zona Sul. E depois que eu cheguei numa barbearia mais top, assim, que a gente consegue alcançar um público melhor, que paga mais, um corte mais caro, que você se torna um profissional melhor, mais valorizado, você consegue ganhar mais. Aí eu fui conseguindo, assim, né, montar a minha barbearia de Contagem, que lá tem 4 anos, mas eu montei lá e continuei a trabalhar, né, para outros ainda. Então, assim, eu empreendi ainda sendo funcionário. Então, tipo assim, todo mundo ainda me perguntava na rede social, pô, mas como é que é isso aí, velho? Você é patrão e funcionário ao mesmo tempo? Você tem barbearia e trabalha pros outros? Como é que é isso aí? Ninguém nunca entendeu isso. Eu acho que no Brasil, acho que eu fui o único que fez isso. Porque todo mundo, quando sai de um lugar, monta a dele e vai pra lá. Eu não, eu sempre pensei assim, quanto mais renda a gente tiver, melhor. Então, assim, eu pensava, né? Vou ter 2 rendas, é melhor do que uma. Então eu coloco o pessoal para trabalhar para mim e continuo trabalhando aqui, entendeu? Excelente. Excelente. É uma forma de você ganhar suas horas e ainda multiplicar. Exatamente. No job de terceiro. Aí o que acontece? Aí eu continuei, né? Trabalhando e fundei lá tem 4 anos. E aí eu vim para cá, tem o quê? 1 ano que eu trabalho para mim. Dentro de 14 anos de profissão, então agora eu tô tendo a experiência melhor, né, do empreendedor, que é a parte boa, entendeu? Entendi. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre finanças, sobre o seu próprio negócio, eu queria entender um pouquinho quem é o Felipe, né? Me conta um pouquinho da sua história, da sua vida, né? Um pouquinho da sua história pessoal mesmo, né? Família. Uhum. Então, eu sou casado, também tenho 14 anos de casamento. Eu comecei nessa profissão praticamente graças à minha esposa, entendeu? Ela me ajudou muito, muito mesmo. Eu lembro que quando eu fui começar a cortar cabelo, eu fui num lugar e aí o cara tava precisando de barbeiro. E aí eu fui na cara e coragem. Falei assim, ó, eu já cortava assim, tinha noção, cortava em casa, né? Não fazia barba, só sabia cortar o cabelo. E aí ele me deu a oportunidade, falou que tava precisando. Aí eu comecei a cortar o cabelo, ele gostou, ele falou, agora faz minha barba. Aí eu fiz a barba, cara, eu cortei todo, não sabia fazer barba ainda não, mas o cabelo ficou top. Aí, papo vai, papo vem, ele me contratou. E nisso eu fiquei 5 anos de carteira assinada. Não existe barbeiro de carteira assinada. E eu fui, tipo assim, em Contagem só tinha 2 pelo sindicato na época. E eu era um deles. Eu fiquei 5 anos de barbeiro de carteira assinada. E aí que eu agarrei firme, peguei e deu tudo certo, sabe? Comecei lá. Então você começou com carteira assinada. Exatamente. Depois eu posso falar que você virou um PJ, porém trabalhando para outra barbearia. Isso, aí depois quando a gente
geralmente todos os barbeiros, nós somos MEI, né? Então a gente cria o MEI, somos prestadores de serviço dentro de alguma barbearia, emitimos nota para a barbearia, entendeu? Nós trabalhamos individualmente para a gente mesmo, entendeu? Geralmente as barbearias somente cedem o espaço. Entendi. Então, assim, aí eu deixei, né, de sair da carteira assinada, e aí, no início eu continuei trabalhando para outras barbearias, só que nem tinha MEI ainda não. Depois que eu fui fazer o MEI, e aí engrenou, né, o passo a passo certinho como empreendedor. Legal. Seria como se fosse aluguel de cadeira, esse estilo, né, de ser MEI, de ser CPJ para um terceiro? Seria como se fosse o aluguel da cadeira? Seria basicamente isso? Então, tem barbearias que trabalham dessa forma. Tem barbearias que alugam a cadeira, cedem o espaço, aluga ali ou semanal, ou de 15 em 15 dias, ou mensalmente, recebe uma porcentagem fixa, paga para o dono da barbearia. Sim. Ou então tem barbearia que trabalha com porcentagem. O que o barbeiro faz, parte é da barbearia, parte é dele. Cada barbearia trabalha de uma forma, mas as formas mais normais são essas. Ou aluguel de cadeira ou porcentagem. Felipe, você falou um negócio que eu achei super interessante, que você começou a empreender mesmo quando você ainda trabalhava para terceiros, né? Cara, me fala um pouquinho, como que foi esse primeiro investimento na sua barbearia, né? Como que você fez, como que você montou esse plano de negócio, o que veio na sua cabeça, você se arrependeu, você acha que você poderia ter feito diferente? Me conta um pouquinho dessa história, que eu acho que é muito legal isso. Cara, a gente que é barbeiro, a gente tem muita história top para contar. No meu caso foi o seguinte, eu montei a barbearia, minha primeira unidade, com cartão de crédito. Então eu fui comprando aos pouquinhos e tal, tudo parcelado no cartão de crédito, tipo assim, tudo de 12 vezes, montei e aí a própria barbearia ia pagando o cartão de crédito e ainda dava lucro. Esse. Entendeu? É uma forma de dar com capital de giro. Exatamente. E aí o que acontece? Eu esperei eu montar, passar a pandemia para montar, entendeu? Porque na pandemia foi muito difícil. Muitas pessoas, assim, né, fecharam os comércios. Porque não foi fácil, né? Então, assim, eu esperei, acabou a pandemia. Na hora que acabou a pandemia, eu fui, já corri e montei a barbearia. Tanto é que tem 4 anos que lá tem a barbearia Unidade de Contagem, tem 4 anos que nós saímos da pandemia, né? Uhum. Então, assim, foi dessa forma. Eu montei tudo com o cartão de crédito e a própria barbearia, ela... A própria operação da barbearia gerava caixa para você pagar o cartão. Exatamente. Essa é a definição mais pura de capital de giro, de um negócio. Até dentro disso, cara, assim, existe até um dado do próprio Sebrae que um dos principais motivos de empresas quebrarem é quando você mistura, né, capital dos sócios com o capital da empresa. Isso na contabilidade seria o princípio da identidade, que é você respeitar o dinheiro de cada um. E uma coisa que eu observo bastante, principalmente dos empresários que estavam começando lá, quando você abriu a primeira unidade, em Contagem ainda, era como é que você faz, que as pessoas têm dificuldade de separar esse dinheiro. Do que é o dinheiro da minha empresa e do que é dinheiro da pessoa física, né? Afinal de contas, o CPJ é composto de vários CPFs. Então, como é que foi? O que você pode deixar de lição, sabe? De sabedoria para quem está hoje, onde o Felipe estava quando foi abrir lá em Contagem, né? Certo. O que acontece? Geralmente, no início, praticamente todas as pessoas que estão empreendendo, elas não conseguem separar. É muito difícil, temos que ser sinceros, essa é a realidade. Isso aí a gente aprende depois de muitos anos que você está crescendo ou você é um empresário já. Que aí você começa a conseguir separar, entendeu? Porque no início a gente, tipo assim, o dinheiro entra, a conta de você vai paga uma conta, entra, paga uma conta, entra, paga uma conta. Fechou o mês, sobrou uma beirada, entendeu? Ufa. Né? Então assim, a maioria dos empreendedores pequenos hoje são assim. A gente, às vezes, olha a pessoa ou na rede social, ou no Instagram, ou então você está numa roda de amigos de empreendedor, assim, de empresário, você fala assim, não, esse cara tem dinheiro. Às vezes o cara não tem. Parece que tem pelo negócio dele, a estrutura e tal, aquilo tudo. Mas às vezes o cara tá na forca ali e ninguém sabe. Porque ser empresário não é fácil, entendeu? E separar finança, organização, fluxo de caixa, tudo é muito difícil. Eu, no meu caso, por exemplo, na unidade de contagem, foi assim, entendeu? Eu montei lá no cartão, aí ela pagava as contas, pagava o cartão das coisas que eu parcelei, depois o aluguel, a luz, a água, as contas, né? Mensal, e o que sobrava dava para fazer alguma coisa. Eu, no meu caso, dentro de 4 anos, assim, eu nunca peguei um dinheiro da barbearia lá. Eu sempre peguei e revesti, peguei e revesti, peguei e revesti. Igual eu tava mostrando aqui o Instagram da Barbearia Pinas aqui, e lá embaixo, quando eu inaugurei, lá era tudo assim, muito simples, mas era fino, bonito. Piso branquinho, só que a gente tinha que lavar o chão todo final de semana, igual um açougue, velho. Porque piso branco, nosso Deus. Então, assim,
fui reformando ainda, entendeu? Aos pouquinhos, trocava o piso, trocava a lâmpada, comprava um enfeite. Todo mês, ela ia ficando cada vez melhor. Mas o dinheiro gerado pela empresa voltava para Pra ela, reinvestia, entendeu? Porque senão não cresce, né? Só vai tirando, ela estagna ali. Igual eu vejo muitas pessoas ainda assim, de anos que eu conheço a pessoa, tem a empresa do mesmo jeito. Ela não reinveste nela, ou não expande, ou não monta outra coisa, entendeu? Porque eu sempre fui comerciante. Então eu acho assim, tá no sangue da pessoa quando ela tem aquele sangue no olho de querer dinheiro, querer crescer, querer cada vez mais. Ela não é estagnada, ela não fica parada, sabe? nada naquele lugar. É. E via de regra, toda empresa, quando dá lucro, o dono tem duas, né? O empreendedor, ele tem duas decisões que ele pode tomar. Ou ele reinveste aquilo na empresa e gera mais caixa para ele no futuro, né? Ou ele absorve aquilo para a pessoa física. Então, assim, se sua empresa cresceu muito porque você optou pelo primeiro caso, né? A empresa Exatamente. absorveu o dinheiro para você foi investir na operação da sua empresa. Isso é muito legal. E aí, eu acho que talvez eu vou até acelerar um pouco essa parte, mas isso acontece até hoje? Você ainda reinveste o que você recebe na empresa? Então a gente tem os planos de expansão? Acontece até hoje. Tem um ano que eu tô aqui, que agora eu tô trabalhando para mim mesmo. Nessa unidade aqui, a unidade Pinas Premium do Vila da Serra, tem um ano que eu tô aqui. Então, assim, quando eu montei aqui, também tem fotos no Instagram, porque tudo eu sou aquele cara marqueteiro. Eu gosto de postar, gosto de mostrar. Todos os meus clientes, a maioria dos meus clientes aqui, se eu não acho, eu acho que quase todos, né? Assim, 98% são empresários grandes aqui, entendeu? Todos eles me parabenizam. Então, eu fico assim, não, eu tô no caminho certo. Todo mundo fala assim, não, cara, você é um puta empresário, você fez isso, você fez aquilo. Muitos me ajudaram, me deram conselho. Tanto é que eu vim pra cá por causa de ideia de cliente. Os clientes falavam assim, ô Felipe, você tem que trabalhar pra você. Até quando você vai ficar assim? Já tem empresa, já é empresário e tal. Faz isso, faz aquilo, faz isso. Então, eles mesmo me ajudaram, sabe? É aquela coisa que eles falam assim, você é a média de 5 pessoas que você anda. Então, eles me alavancaram. Talvez se eu não tivesse numa zona sul, eu não estaria onde eu tô hoje. Então, as pessoas, os próprios clientes me alavancaram, entendeu? Nós somos frutos do ambiente, isso não é questionável. Com certeza. Não dá pra gente mudar o ambiente. Eu sou prova viva disso. Não dá pra gente mudar aquele ambiente que a gente tá. Então a gente precisa ir pra outro ambiente pra buscar resultados diferentes. Então, assim, aí eu aprendi, né? No decorrer dessa história, eu aprendi tudo, fui peneirando de todas as barbearias que eu passei. Fui peneirando bastante e montei a unidade premium, entendeu? Aqui é tudo exclusivo, do jeito que a galera gosta mesmo. Os clientes se sentem acolhidos, se sentem em casa, saem daqui muito satisfeitos, indicam muito um pro outro. E você perguntou se eu ainda reinvisto. E aí eu vou voltar nessa parte que você perguntou. Sim, reinvisto, porque, tipo assim, como tem um ano que eu tô aqui, e tem os relatos no Instagram que eu tava te falando, só tinha uma cadeira. Aí depois eu coloquei outra cadeira. Aí depois eu fiz um negocinho, fiz o outro, coloquei isso, coloquei aquilo. Fiz panfletos aqui em cima na Zona Sul, não tem. As pessoas não fazem. Coloquei o Indie Bunny. Tô fazendo tráfego pago. Então, assim, tudo de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo. Tenho planos para montar a terceira unidade. Entendeu? Assim, e vai indo. Esse é o reinvestimento, entendeu? É claro que agora eu já tô um pouquinho melhor das pernas, aí eu vou tendo uma vida melhor com a minha família, eu saio um pouco mais, só que ainda assim, os meus barbeiros, eles têm mais folga e viajam mais do que eu, entendeu? Por quê? Porque é aquele negócio, quando a gente é dono, a gente dedica mais. A gente acha que não, fala assim, as pessoas pensam assim, vou trabalhar pra mim mesmo e vou ficar mais tranquilo. Não, realmente é o que todo mundo fala. A gente trabalha mais porque a gente vê o resultado mesmo, entendeu? Felipe, eu ia te perguntar agora, até botar um pouquinho de polêmica aqui, num sentido de que você disse agora há pouco que acho que a sua esposa te ajudou muito no início, né? E tem, né, uma citação que na maioria das vezes um grande homem sempre tem uma grande mulher ao lado, né? E ela te ajuda ainda nessa operação? Ela te ajuda ainda nessa operação da Pinas? Muito, muito, muito. Porque quando a gente vai crescendo, a gente precisa de pessoas, montar a equipe e tudo mais. Então, tipo assim, a unidade de contagem, eu falei assim pra ela, ô amor, você fica por conta da unidade de contagem, mas eu vou te dar todo o suporte. Tipo assim, ela fica por conta da tesouraria, de pagar as contas e tal. Quando precisa contratar um barbeiro, eu entro com a área técnica, faço aprovação, do curso. Então, assim, ela me ajuda muito. Porque se eu não tivesse ela ou não tivesse uma equipe, sozinho ninguém consegue crescer. Não tem como. Exatamente. E assim, o mundo mudou muito e eu imagino assim, eu vi um pouquinho da história da barbearia, eu acho que fantástico, né? Que
Antigamente de barbeiro era quase um médico, né? Até extração de dentes, enfim. E hoje a gente vive um conceito do homem moderno, né? Nesse sentido, né? Eu até fiz uma pesquisa, acho que em Belo Horizonte tem aproximadamente 125 barbearias, né? Na grande Belo Horizonte, assim, o que você acha que mudou, assim, na sua visão, né, como profissional? O que mudou nessa visão do homem moderno? E qual que seria, assim, né, desse tanto de barbearia que você tem, qual que seria o seu grande diferencial? O que você entrega diferente para querer abrir uma terceira unidade? Eu penso assim, igual você fez a sua estimativa, creio eu que dessas 125 são as maiores e formais. Porque as informais e menores, cara, tem muita barbearia. Tipo assim, a média em uns bairros normais. Ser muito maior. Tipo assim, é uma por rua praticamente. O cara vai ali, monta uma portinha e começa a trabalhar pra ele. Porque a renda dele, às vezes, muito melhor o cara trabalhar ali cortando o cabelo do que trabalhar de carteira assinada. Se ele trabalhasse de carteira assinada, ele ia ganhar o mesmo tanto que ele corta ele numa portinha simples. Entendeu? Por isso que a galera de 2015 pra cá que deu um boom nas barbearias. E aí todo mundo que cismou de virar barbeiro. Só que isso aí agora tá reduzindo de novo. Porque você se sustentar no mercado não é fácil. A galera fica um tempo e tal, só que desanima. Porque você tem que ter muita motivação de si próprio. Vem muitos desafios, entendeu? É muito detalhe. Então assim, hoje, pelo que eu tô acompanhando de barbearia de muitos anos, creio que eu tô vendo, né? Muitas barbearias já fecharam. Então assim, permaneceu as fortes. O que tem de diferencial? Você perguntou, as minhas barbearias. A gente foca muito em atendimento. Até hoje eu falo muito do ramo comercial. Muitas das vezes o serviço não é 100% daquilo que fideliza o cliente. O atendimento ele é 50%. Entendeu? Você tratando bem as pessoas, o cliente, tudo que você puder agregar no seu negócio para você, desde um estudo, a sua aparência, um corte de cabelo até do barbeiro, entendeu? Tudo influencia, né? Todas as coisas que a gente puder alavancar para melhorar a gente, o pessoal, o profissional e a estrutura do comércio tem que ser feita. E hoje o homem se preocupa muito mais com a autoestima, né? Acho que isso é evidente para você, né? Acho que buscar cortes de cabelo, né, mais clássicos, ou os mais jovens buscar cortes de cabelos mais ousados, enfim. O homem hoje ele tem essa figura muito mais notória. E até o espaço da barbearia mudou muito, né? Um espaço mais relax, onde você pode, né, às vezes conversar, enfim, né, tomar um café ou o que seja. Sim, as barbearias hoje, as melhores, elas ficaram mais gourmetizadas, né? Tanto é que tá até mais na moda agora, né? Os barbeiros se tornarem visagistas. Então, assim, tá tudo mais gourmetizado, então ficou até mais caro. Por que disso? Porque antigamente, igual a gente estava falando aqui, antes do podcast, era bonito você ser cabeleireiro. Depois inverteu. O cabeleireiro passou a... Não, o contrário. Primeiro foi barbeiro, né? Que foram aqueles senhores. Volta e explica pra gente a real diferença entre barbeiro, cabeleireiro e visagista. Acho que essa é uma dúvida que fica na cabeça de todo mundo. Então, a ordem é assim, ó. Antigamente tinha aqueles barbeiros, eram os mais senhores, mais velhos, que tinha... Se chegava nas barbearias, era aquelas barbearias simples, né? Tinha aqueles negócios de esquentar, tinha as playboy, que a galera chegava e ficava ali trocando ideia. Você ficava ali o dia inteiro pra cortar um cabelo. Então, assim, aquele era o barbeiro. Depois, os homens começaram a se modernizar mais, então entrou os barbeiros, passaram a ser cabeleireiros. Era bonito você falar que era cabeleireiro, porque o cabeleireiro era mais elegante na época, entendeu? Hoje em dia, mudou novamente, a roda inverteu. O cabeleireiro é geralmente quem trabalha com o público feminino. Nós barbeiros somos cabeleireiros. A gente atende mais o público masculino e cortamos cabelos. Só que cabeleireiro, o nome, ele é mais do público feminino, entendeu? E o barbeiro hoje em dia, que tá mais na moda, é mais comum hoje em dia, somos nós, né? Que tratamos todo do visual do homem, corte, barba, sobrancelha, todos os serviços. E agora, por último, que está mais recente, são os visagistas. São as pessoas que se especializam mais nos traços do rosto, das linhas, entendeu? Muitos visagistas já falam sobre roupas, óculos, relógios, sobre o visual inteiro do homem. Aí já é uma consultoria, entendeu? Sim, sim. Então o visagista ele não se prende a barba e cabelo. Não.
Tem assim, né? Tem uns que fazem só isso, tem uns que fazem já de roupa, de estilo, né? Até tem as variações. Você falou que em 2015 teve uma virada de chave nas barbearias de constitucional. Exato. Até que ponto rede social fez muita diferença nesse boom de barbearias? Porque a gente, beleza, eu tenho lembrança minha da infância, meu pai, meus avós, eles não tinham essa preocupação com a imagem que vai passar e tudo mais. E hoje isso é nítido, né? Todo mundo tem muito mais preocupação com a imagem. Até que ponto barbearia foi crucial, rede social foi crucial, sabe? Nesse boom, nessa mudança, assim. É tecnologia, o resumo de tudo é isso. Todo mundo hoje em dia vê tudo de todo mundo o tempo todo mundo quer aparecer, quer ficar mais bonito, quer destacar em todo segmento, porque até a sua aparência te vende mais, vende o que você vende, entendeu? Tipo assim, você tem que ficar bonito para você ir numa reunião, para você aparentar melhor, igual um carro. Dependendo da profissão, o cara tem que ter um carro bom, porque senão ele não vende. Chegou um advogado com Fiat 147 e fala assim, pô, esse cara tá... Aparência vende? Muito. É o que vende hoje. Aparência é o que vende? Aparência é o que vende hoje. Em todo segmento. Assim, da filosofia, a estética, na verdade, é uma área da filosofia, né? De estudar o belo e tudo. E tem muita história envolvendo isso, né? No mundo antigo e tudo mais, de pessoas que, por exemplo, foram perdoadas de algum crime pela beleza, né? Principalmente na Grécia, os juízes ali acreditavam que a pessoa era tão bela, feita por Deus, uma pessoa tão bela, que aquilo não podia conter pecado nem crime algum. Então, às vezes, você está me dizendo que 2, 3 mil anos se passaram e a gente continua ainda tendo essa visão de que a aparência de fato importa, né? Sim, com certeza. É a mesma coisa, você vai chegar numa barbearia, já aconteceu muito comigo. Eu sempre fui muito vaidoso, sabe? Não por nada não, sempre porque isso é de mim mesmo. Chega o cliente e fala assim, não, eu quero cabelo igual o seu. Entendeu? Quer o corte igual o meu, quer o penteado igual o meu, a gente faz, entendeu? A gente, assim, é o espelho pro cliente, entendeu? Então a gente tem que estar bem vestido, bem cuidado, cheiroso, isso tudo conta, um perfume, um relógio, uma pulseira, a sua aparência, cara, entendeu? Então tudo conta, tudo, em todo segmento. Legal. E eu acho legal que tem épocas também que, tipo, né, principalmente criança, adolescente, chega final de ano, eu quero fazer platinado, quero fazer aqueles negócios, e tem um corte do momento, acho super legal, né? Acho que isso é algo que meio que, não pode falar que é atemporal, né? É uma coisa bem momentânea mesmo, né? Igual você falou, às vezes chega um cliente que quer o corte igual o meu, né? Já chegou, por exemplo, algum cliente para você e falou assim, eu quero um corte igual de uma foto assim, de uma celebridade e tal, e você replicou o corte e às vezes a pessoa não gostou, ou enfim, às vezes eu acho que ela não queria nenhum corte da celebridade, ela queria ficar parecendo com a celebridade, não sei, você já se passou por já teve alguma situação embaraçosa, assim, alguma coisa assim? Já, no início da profissão a gente não tem tanta experiência, a gente faz muita cagada, né? É normal, entendeu? Querendo ou não, acontece. Tipo assim, o cara vai lá e te mostra e você faz aquilo ali sem nem perguntar ao cara. Hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, a experiência, o cara me mostrou uma foto, eu analiso o corte da foto, olho ele, converso antes, falo assim, ó, isso aqui não vai ficar legal por causa disso, vai ficar bom por causa disso, vai dar certo ou não vai dar certo. Vamos tentar. Aqui o cara fez na zero, mas seu cabelo tá grande, vamos começar passando uma máquina mais alta, a gente vai olhando aos pouquinhos. E aí acaba que, no meio do corte, da transição, o cara fala assim, não, assim ficou legal. Aí eu falo pro cara assim, então o seu corte vai ser um corte social, não vai ser um degradê. Entendeu? Um exemplo? Então, o diálogo é tudo, entendeu? O tempo todo você tem que estar conversando com o cliente ali. É que nem eu tô te falando. Geralmente, a gente que é comerciante tem que estar de acordo com o tempo todo com o cliente, entendeu? Até qualquer ramo. Você tem que estar conversando com o cliente para você entender o cliente, para o cara sair satisfeito. O cara saindo satisfeito não é o que ele pediu na foto, que ele chegou mostrando. Mas o cara saindo satisfeito, ótimo. O cara vai indicar outros. Ele ficou satisfeito com aquilo. Exato. Também não adianta, né? Todo mundo tem a sua característica. Então, a pessoa pediu alguma coisa e você fala, então, é possível te deixar... A gente tem que ter educação, falar assim, ó, vou te dar uma opinião profissional. Exato, é uma opinião profissional, senão vai ficar... Podemos fazer assim, assai. Exatamente. Você falou uma coisa muito legal, que é as empresas sempre têm que conduzir, né, o negócio para tentar vender e atrair mais clientes ou até mesmo reter os que já tem. Sim. E aí, a gente comentou mais cedo a respeito da mudança desse ambiente, que já foi uma barbearia, depois passou a ser um salão de beleza, agora está voltando para uma barbearia, e agora a gente está num ponto de barbearia gourmet. Exatamente. Então a gente tem sinuca, tem
negócio de cerveja ali, tem videogame, tem uísque, então criou todo um ambiente em volta daquilo. Mas o core que fomenta, que dá o dinheiro para aquele estabelecimento, continua sendo a cadeira e o barbeiro, né? Mas aí que fica a pergunta, isso é um diferencial, ou talvez foi um diferencial lá atrás, hoje a gente se perdeu isso, porque já existem muitas barbearias gourmets. Até que ponto isso foi um diferencial e hoje virou modinha? Você entende? Entendi, era isso. Isso virou uma modinha mesmo ou não virou uma modinha? Hoje isso é o básico que precisa ter? O que acontece? Creio eu que é o seguinte, as barbearias ela tem que ter o máximo de luxo e acomodação para o cliente possível, desde que não interfira no atendimento e no financeiro dela. Um exemplo, uma barbearia que tem uma sinuca, muitas das vezes acontece barbearia mais simples de bairro, a barbearia tá cheia do cara lá dentro de amigo, aí o cara lá fora querendo cortar o cabelo passa e fala assim, não, tá cheio, não vou entrar não. Às vezes é todo mundo que tá ali trocando uma ideia, amigo e não tá cortando o cabelo. A sinuca é a mesma coisa, entendeu? As barbearias, assim, mais inteligentes, ela tem como se fosse um drive-thru. Eu tiro muita experiência como se fosse... Eu falo aqui pros meus clientes, pra todo mundo que me conhece, eu falo assim, ó, a barbearia, pra mim, ela é igual posto de gasolina. O cara quer entrar, abastecer e ir embora. Ele não quer que o cara fique olhando a água, o óleo, trocar paleta. Ele quer abastecer e ir embora rápido. Ele tem a vida dele pra seguir. Os clientes, a mesma coisa. Ele foi ali pra cortar o cabelo. Se tiver um a mais, um biscoitinho, um café, um uísque, uma cerveja, enquanto ele tá esperando, ótimo. Agora, se prender o cara dentro da barbearia, já não é lucro pra barbearia e nem faz sentido. Se virar um ponto de encontro, acho que você perde até o conceito. Perde. Então tem que ter uma rotatividade boa, rápida e feliz pra todo mundo. O cliente tem que chegar, ficar satisfeito, chegou, tomou um cafezinho, uma água, um uísque, uma cerveja. Então você acredita que essa barbearia gourmet ela foi um diferencial lá atrás, hoje já virou uma modinha, mas que a tendência é cair no desuso, mas continuar tendo um serviço de qualidade entregando luxo pro cliente. Exatamente. Eu acredito que hoje, daqui pra frente, ela tem que ter um pouco de gourmetização, ela tem que ter, só que não ao ponto de atrapalhar. Tá. Um exemplo, uma sinuca já não é bem-vinda nas barbearias que querem crescer mas rápido. Uma boa cadeira, uma boa iluminação. Isso é básico ainda, mas eu falo assim, igual aqui tem na minha barbearia, que é os nossos diferenciais. Tem um café, tem os biscoitos especiais, tem o uísque, tem cerveja, tudo assim, pro cliente à vontade. Entendi. Entendeu? Isso não é comprado do cliente, né? Então assim, como o corte é rápido e a barbearia é rápido, o cara não dá tempo dele tomar nem 2, 3 cervejas, entendeu? E se ele ficar parado aqui, ele mesmo vai se sentir mal, porque a rotatividade, ele vai ver que tá entrando toda hora de cliente saindo, ele vai estar ali sentado, ele vai falar assim, não, já cortei, deixa eu ir embora. Meu cabelo tô... Agora, se a barbearia é uma barbearia grande e tem muita coisa, aí o cara fica ali na barbearia mais tempo. Se eu tivesse uma barbearia maior, com 10, 20 cadeiras, eu não iria ocupar um espaço com sinuca. Talvez eu faria uma área kids, com cadeiras de criança, entendeu? Para cortar o cabelo da criança. Tudo para ser rápido, entendeu? O atendimento. Porque é que nem eu te falei, na minha visão, barbearia tem que ser igual posto de gasolina. O cara chegou, abasteceu, ele quer ir embora. Se o cara ficar muito tempo ali, alguns vão agradar, outros não. Mas o ponto tem que ser o foco principal, abastecer. A pessoa vê aqui que ele quer ser atendido para cortar o cabelo e fazer a barba, por exemplo. Entendi. Mas enquanto usuário de barbearia, esse sou eu. Literalmente só quero chegar e ir embora. Mas enquanto o posto de gasolina, né, exemplo que você usou, mas que a gasolina seja de qualidade. Exatamente. É a mesma coisa. Não pode interferir as coisas que tem lá com a qualidade da gasolina. Exatamente. Assim, até mudando um pouquinho o cenário, né, falando um pouquinho, né, de finanças pessoais, né, eu acho que você usou o exemplo que, né, todo empresário no Brasil hoje tem grandes desafios, grandes, né, assim, nuances né, assim, ao constituir a empresa, né? A empresa vai se constituindo, vai se ajustando ao longo do tempo, né? Então, você ainda era funcionário e começou a constituir o seu próprio negócio. Eu acho que você teve uma lição absurda com isso, né? E você está, né, assim, num caminho de sucesso, até pelo fato de estar, né, já em outra unidade, querendo expandir. Não sei se você tem intenção de fazer algum estilo de franquia ou não, mas não seria nem esse o ponto. Eu queria saber do Felipe hoje. Você é um empresário de sucesso, né? Você já foi reconhecido várias vezes, mas como que você hoje lida, né, com as suas finanças pessoais, né? Independente da Pinas, né? Falando da sua família, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, como que você lida com os seus recursos e o que você almeja de futuro?
Então, eu ainda inspiro muitos profissionais muito grandes, entendeu? Igual aquele rapaz lá, o Davan, né? Eu vejo muito os empresários grandes e aprendo muito ainda. E eu até percebo o seguinte: quando você tá muito pequeno, ninguém te abre portas. Quando você vai crescendo, todo mundo começa. Banco te liga, sei lá quem te liga, aparece oportunidade aqui, oportunidade ali. E as pessoas falam assim, você tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. Aí eu falo a mesma coisa, ó. Deu certo até aqui, desse jeito, eu vou continuar. O que eu comecei muitos anos atrás em Contagem é o que eu faço até hoje. Eu ainda vivo apertado, vivo reinvestindo, tudo que entra, continuo investindo, entendeu? Aí você falou como que eu separo as finanças. Eu ainda faço da mesma forma lá atrás. Eu vivo apertado, é que nem o rapaz lá da Van. O CPF dele é pobre, do CNPJ rico. Entendeu? Eu vi um vídeo dele ontem, ele falando assim, eu sou mão de vaca pra mim, entendeu? Mas eu quero crescer, crescer, crescer. A única forma que tem de crescer é reinvestir. Não tem outro jeito. Porque se eu acomodar, eu não vou conseguir montar outra unidade, entendeu? Se eu começar a investir só em mim e ficar passeando, viajando, é claro que a gente tem que ter os momentos, né? Em família e tudo mais. Só que a família da gente também sofre. A gente tem que falar assim, ó, a gente tem que aguentar mais um pouquinho. Vamos aguentar até ano que vem e tal. Tá dando certo, entendeu? A família, as nossas pessoas que estão com a gente tem que entender. E a minha esposa, ela me motiva muito. Ela fala assim, não, tá dando certo. Ela tá lado a lado comigo ali sempre, entendeu? Porque talvez se eu tivesse casado com uma mulher errada, é aquele negócio, por trás de um grande homem tem uma mulher, né? Uma grande mulher. Isso. Então, assim, ela me ajuda muito nisso, entendeu? Ela é super compreensiva com tudo, entendeu? Legal. Isso é um ponto que você tocou que eu acho que é um ponto que eu e o Vinícius, assim, bate de frente, assim, num sentido de... eu sou consultor pessoal e familiar, né? Eu prezo muito pelo enriquecimento das famílias, né? E o Vinícius é consultor empresarial da Campus Consultoria. E a gente tem algumas discussões são saudáveis até, no sentido de você tem que ter, né, assim, um projeto de expansão para sua empresa, mas tal quanto você também tem que ter um projeto de expansão para a sua família, para o seu futuro. Sim. Eu acho que isso é um ponto, né, assim, de extrema atenção, de observância. Eu acho que faz todo sentido você falar que quer investir no seu negócio, cada vez crescer mais, e isso é até mesmo um objetivo de futuro, né? Aonde você quer chegar daqui a 5, 6 anos, 10 anos, é onde que você quer chegar, quantas pessoas você quer melhorar a autoestima, né? Eu acho que isso, todo empreendedor tem esse sonho, não é só... você não quer cortar cabelo, você quer melhorar a autoestima do homem, né? Desse homem moderno, né? Eu acho que passa muito por isso. Mas e é um ponto que a gente, na consultoria, a gente fala muito sobre isso, que é um ponto que eu concordo plenamente com você, e um ponto que eu só coloco uma atenção num sentido de preocupar também com esse ponto familiar, né? Ou seja, preocupar também com o seu, né, assim, aonde você ganha dinheiro, aonde você tira o seu sustento e o sustento da sua família, é óbvio que é daqui, é do seu sucesso, do seu empreendimento, mas eu acho que em alguns momentos a gente tem que ter uma certa linha e essa linha ser tênue de separar esses discursos, né? Eu acho que isso o Vinícius né, fala assim, muito bem. Você tem, André, uma frase maravilhosa, exemplifica muito isso, né? Que o CNPJ ele pode quebrar, o CPF não. Então, assim, ter uma certa separação, né? Uma certa divisão do que você faz, beleza. A gente tá falando que você é pão duro, mas você, nos últimos 4 anos você teve conquistas pessoais. Demais. Então, a gente fala assim, não, fala assim, brincando, né? Então, Lógico. É só o pessoal que tá assistindo agora também entender que, assim, cara, beleza, não quer dizer que eu vou destruir a minha empresa. Até porque é da minha empresa que vem os ganhos que eu tô tirando pra minha vida pessoal. Então, assim, você dá uma prioridade pro seu negócio, você reinveste no seu negócio, porque aquilo vai te retornar mais dinheiro. Mas a pessoa física, ela tá ali também, crescendo, evoluindo. Só que a vida do empresário, ela é menos óbvia do que parece, né? Ela não é uma linha retilínea crescente, uniforme, né? Ela, na verdade, ela é totalmente oposto disso. Ela lembra mais um ecocardiograma. Acredito eu que é o seguinte, tem que ter o planejamento empresarial e familiar, assim como é a especialidade de vocês. Mas, quando o cara tá começando, ele tem que mais pender pro lado profissional para depois ele estabilizar e levantar a família. Então, tipo assim, é claro que eu tenho os planos, né? Que a gente tá crescendo junto, a família e tudo mais. Só que o que acontece? Você investe na empresa,
chega uma parte do tempo que tem o divisor de águas, que você fica um pouco mais tranquilo, que aí você começa a fazer as coisas. Igual um exemplo, eu ainda moro de aluguel, entendeu? Mas daqui a um tempo eu já tô planejando, tem que juntar um dinheiro e separando e tal, pra depois você já sair do aluguel. Depois que sair do aluguel, você já vai ter sua casa própria, já tem seu carro, tem sua família. Ah, já tem 2 empresas? Monta a terceira. E aí você já tem tudo, aí... É sempre o equilíbrio, né? Você não pode ser o olho grande, né? Ah, agora eu quero uma Porsche, já tô tranquilo. Não, cara, monta outra. Porque às vezes você monta outra, o dia da outra te compra um Porsche. Te compra um Porsche. Entendeu? Essa é, na verdade, cara, essa talvez seja as decisões mais difíceis de um empresário. É aquele ponto de equilíbrio, porque o dinheiro é um. O tempo também é um, porque o tempo é recurso, né? Então, ou seja, o empresário ele tem o tempo e o dinheiro. Ele precisa saber onde ele vai alocar aquilo. E toda escolha é uma perda, né? Então, se ele escolhe, por exemplo, comprar a Porsche, necessariamente ele está abrindo mão de mais tempo no futuro e de mais recursos no futuro. Barbearia, cara, é um ramo muito bom, muito bom. O difícil é você montar equipe e profissional de ponta de qualidade. Entendeu? Esse é o mais difícil. Porque eu já conversei, né, com alguns donos de escritório da XP, do BTG. E como eu não entendo muito e a gente é barbeiro, a gente sempre tá aprendendo um pouquinho com os clientes. Então, todo cara que senta na minha cadeira, eu tento aproveitar o máximo possível dele de informação, para mim ficar inteligente. Então, assim, aí eu perguntei aqui, para mim tirar tanto, eu tenho que ter quanto lá no banco? Aí eu falei pro cara um pouco da minha história e os caras falam assim, velho, do jeito que tá, não compensa você investir em nada, só monta mais barbearia. Ótimo. Entendeu? Excelente. Só que tem um detalhe. Então você tem várias consultorias gratuitas, um network impecável. O tempo todo. Só que acontece, o difícil é você arrumar profissionais que tenham garra, sangue no olho pra trabalhar igual eu tive. Claro. Entendeu? É difícil. Mas, Felipe, eu acho que a um determinado ponto a gente também precisa entender que, assim, você não vai encontrar 20 Filipes para trabalhar para você. Já pensei porque nisso. senão eles seriam um Felipe. Já pensei nisso. E tem uma outra coisa também, cara. Você trabalha hoje com uma empresa que detém profissionais autônomos de baixo. Sim. E eu tenho alguns clientes que têm essa característica também, e boa parte deles hoje sofrem por perder esses profissionais. Então a rotatividade é grande, esse profissional ele aproveita da placa, né? Então usa ali Pinas. Ele fica um tempo na Pinas, Exatamente. faz nome, faz mercado, se posiciona, sai e abre em frente o estabelecimento comercial exatamente igual. Você já passou por isso? Como é que você se blinda disso hoje? Cara, isso é normal. A pessoa tem que ter a maturidade pra entender que esse é o ponto do jogo. Não tem jeito de fugir disso. Eu já vivi isso tanto como colaborador que cresci e saí, e eu Você tenho já foi colaboradores que entraram, cresceram e saíram. O jogo é esse, não tem como fugir disso. Não dá pra Entendeu? mudar essa regra. Não dá pra mudar. Essa é quase a regra do jogo, Porque você tem que se adaptar a isso. Isso, o que a gente pode fazer, que eu tenho de experiência, é o quê? Cara, valoriza o máximo que você puder o colaborador que tá com você. Ok. Tanto financeiramente quanto de outros segmentos, entendeu? Não prende muito o cara, não, porque a gente, tipo assim, é difícil demais. Porque somos profissionais autônomos, só que a barbearia tem que girar no horário certo comercial. Então, não pode ser aquele barbeiro que sai a hora que quer, entendeu? Por mais que ele tenha essa autonomia, mas tem que haver regras, entendeu? Sim. Pra empresa... Regra, subordinação. É difícil, entendeu? Porque envolve muitos setores, muita coisa quando a gente fala disso, entendeu? Mas eu acho que, assim, para reter, eu acho que não é só o financeiro, mas o financeiro é o que mais segura o profissional, entendeu? Valorização pessoal. Tá. Não, espera. O principal driver de valor pra você segurar uma pessoa, um profissional desse, ainda é dinheiro. Aumentando o percentual dele, esse cara fica lá com você. Sim, talvez, assim, a tática que eu gosto de usar é o plano de carreira, entendeu? O cara entra com uma porcentagem e aí vai passando o tempo. Quanto mais tempo de casa ele fica, mais ele fica valorizado. Porque senão não faz sentido. O cara vai ficar com você 10 anos ganhando a mesma coisa, aí um cara que chegou ontem, entendeu? Vai ganhar igual. Entendeu? Ele não, às vezes nem veste a camisa igual você, da empresa. Então a ideia é ir sempre aumentando o percentual dele. Chega um determinado momento que compensa ele ficar na sua barbearia mais do que ele abrir a dele, ou não? Você fala pro dono ou pro colaborador? O colaborador. Você acha que... Se ele ganhar bem, talvez ele não vai querer ter a dor de cabeça. Exato. Minha pergunta é Entendeu? exatamente dessa linha. Por quê? Vamos supor que ele está recebendo lá 80%, 90% do que ele faz ali, só que ele não tem dor de cabeça com aluguel, com luz, iluminação, reforma, Aí ele funcionário, vai ficar- atendimento, CRM, controle financeiro, compra em estoque, fornecedor. Ele não tem preocupação com nada. Aí ele vai ficar na barbearia, não vai querer montar outra unidade. Se ele for procurar outro barbeiro, ele não vai receber a mesma quantidade. Exato.
Então você serve chega ao no profissional. ponto que você tem uma espécie de algema de ouro para ele. Exatamente. Legal. Mas eu acho que muito é perfil, né? Tem gente Mas que tem é difícil perfil para ser também. empreendedor e tem gente que tem perfil para Também. não ser empreendedor e tá tudo certo, É. né? Eu acho que é uma questão muito de Comodidade. perfil. Não acho que nem que seja comodidade, mas é perfis mesmo. Né? Tem gente que prefere não ter essa dor de cabeça, mas tem gente que é ambicioso no sentido de, eu quero investir, eu quero arriscar, eu quero, né, assim, o empreendedor, eu acho que ele nasce empreendedor. Ele Eu nasce também acho. com essa visão As empreendedora. pessoas sempre falaram isso pra mim. E porque, assim, ser empreendedor no Brasil, você já falou, eu sei, o Vinícius sabe, é desafiador, né? Então, assim, por que eu vou querer ser empreendedor se eu não tenho essa vocação, né? Ou seja, não é muito mais fácil eu estar aqui alugando uma cadeira, né? Alugando no sentido de aluguel da cadeira e tá tudo certo, né? Eu tenho tudo aqui, não preciso me preocupar se o funcionário foi, se ele não foi, se tem água, se tem luz, se a máquina estragou. É muito mais fácil, né? Muito mais cômodo. Dá né? menos trabalho. Muito mais cômodo. E isso, né, eu acho que é uma questão muito de perfil mesmo. Eu acho que... E como pela essência risco está ligado a retorno, a pessoa que corre mais riscos, ela está sujeita a maiores retornos. Então, assim, a pessoa que abre mão de todo esse conforto, né, de não preciso me preocupar com água, luz, aluguel, etc., ela também tem um teto ali de faturamento, né? Então a gente precisa também sempre considerar isso. Querendo ou não, hoje você como empresário, dono do seu próprio negócio, o céu é o limite. Você já está vendendo suas horas mais. Enquanto que para ele, profissional e tudo, ele ainda vende aquelas horas que eles têm disponível. No seu caso, você conseguiu a maravilha da multiplicação de horas, né? Você tem vários outros funcionários que estão replicando suas horas ali, dentro do trabalho deles, né? Isso é muito legal. Ô Felipe, né, assim, hoje você tem 2 unidades, né? Pensa em abrir uma terceira unidade. É pai, tem um casal de filhos, né? Esposo. E seu dia com 24 horas é praticamente pouco, né? Pouco. E como que você faz para se atualizar? Né? Assim, porque acho que as coisas são muito, né, assim, né, muda-se muito, né? O estilo de cabelo, o corte, uma técnica ou outra, né? Você falou de visagismo, que para mim, eu ainda não entendo, seria basicamente uma harmonização de cabelo, não sei, mas você tem ainda um tempo que você para se dedicar a estudos, atualização, cursos? Como que você faz isso? Eu só descanso quando eu durmo. Porque quando a gente acorda, você já acorda trabalhando e vai dormir trabalhando. E o tempo é ouro pra gente, igual você falou agora, um dia só é muito pouco, entendeu? Graças a Deus a tecnologia ajuda muito a gente, né? Igual o telefone tá na mão o tempo todo. Eu tenho até um suporte de telefone que fica na minha bancada. Aí eu falo com o cliente, olho a câmera da outra unidade, converso com a esposa, antes da filha ir pra escola, faço uma videochamada, ei minha filha, tudo bem? Então, vejo o cabelo penteado. Então eu tento fazer tudo. Os meus clientes aqui, eles sabem, eles vê. Isso aí não é qualquer barbeiro que consegue, não é. Então, tipo assim, é um modelo até moderno agora, viu? As barbearias, eu já percebi que elas não estão tendo recepcionista. O barbeiro, ele faz a maioria das coisas. Ele mesmo corta, ele cobra e pronto. Então se torna até mais prático, entendeu? Mas não é pra qualquer um. Fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Você acha que é uma questão de redução de custos? Ou uma tendência? Ou só uma tendência, porque hoje a tecnologia é mais fácil, Porque né? a barbearia hoje virou muito mais, né, assim, um ambiente masculino, essa gourmetização, às vezes tem cerveja, às vezes tem um papo mais descontraído, e colocar uma secretária, você acha que talvez inibiria alguma coisa? Quando você vai crescendo, tem que ter uma recepcionista, entendeu? Mas quando você ainda é pequeno, ou a barbearia é pequena, os próprios barbeiros conseguem dominar o espaço, entendeu? Quando é uma barbearia grande, tipo com 10 cadeiras, 7 pra cima, já tem que ter uma recepcionista sim, porque a barbearia é mais cheia, entendeu? Aí tem que dar entrada, saída, venda, e aí não dá tempo do barbeiro fazer isso, entendeu? Enquanto é pequeno, dá certo. E até porque hoje é mais fácil, né? Tipo, eu diria que o trabalho hoje de uma secretária aqui seria basicamente receber dos clientes, agendar dos pacientes. Isso aí hoje você tem tecnologia para fazer o agendamento via aplicativo, o pagamento você coloca o QR Code, a maquininha, então assim, acaba que graças à tecnologia, o trabalho do secretário, né, não vou falar que foi em desuso, igual você falou. Se a gente tiver mais cadeiras, pensar em 7 cadeiras e tudo, aí beleza, já se faz necessário. Mas até certo ponto é válido a tecnologia. Tem barbearias que já tem o totem.
ao invés de ter recepcionista. Só que eu, como comerciante a vida toda, o atendimento humanizado nunca vai ser substituído. Ele sempre vence. Inclusive, esse é uma grande discussão, até no mundo da inteligência artificial isso discute bastante. Que é aquela coisa assim, você tem uma grande empresa que já usa inteligência artificial, já usa o Totem, por exemplo. E você tem uma outra pequena empresa que está começando. E aí eu vejo essa pequena empresa querer implementar várias tecnologias que não condizem com o tamanho dela. E aí, neste momento, essa empresa ela abre mão do único diferencial que ela tem em relação ao grande, que é o atendimento pessoal. Então, qual que é o diferencial hoje de uma barbearia que tem um profissional daquela barbearia que tem 150 profissionais? É justamente o atendimento pessoal, pessoal, personalizado. E aí, na hora que eu vejo algumas empresas extremamente pequenas embarcando esse tanto de tecnologia, sabe? Fala assim, cara, estão abrindo mão do único diferencial que eles tinham. Então, esse é o problema de você crescer. Isso. Não pode perder a essência. Como eu atendo muitos empresários muito grandes, eles falam isso pra mim. Às vezes não compensa crescer, porque se você crescer demais, você perde a essência e aí você começa a quebrar. Isso. Você tem problemas financeiros, inclusive, que você pode fazer a empresa quebrar vendendo mais, né? Você acha que o brasileiro, assim, o homem brasileiro ainda tem uma certa vergonha, né, assim, de se cuidar, de ir a uma barbearia ou fazer, né, assim, aceitar uma opinião de um barbeiro, né, porque isso é muito mais, né, assim, acho que mudou muito o conceito de beleza masculina e você acha que o homem brasileiro, né, de 2000 para hoje, você acha que ele já está mais adepto a essa nova tendência, esse novo modismo? O que você vê aí? Ainda tem, porque tanto é que muitos dos meus clientes gostam muito de vir aqui, porque aqui é mais exclusivo, entendeu? Não é porta na rua, não, né? É. Rua, né? Então aqui se torna exclusivo mesmo, entendeu? Uhum. Por isso que eu fiz aqui a Penas Premium, que ela se torna muito exclusiva, que tem clientes que não gostam, por exemplo, de fazer selagem, fica com vergonha do cabelo ficar espichado na rua, todo mundo passando e vendo, principalmente quem é mais famoso, conhecido, entendeu? Uhum. Que eu atendo muitas pessoas famosas, né? Que gostam de ter aquele tempo só dele, entendeu? Então a pessoa vai, reserva o horário dela, vem, é atendido, fica à vontade, se quiser até tirar a camisa. Se você tá numa barbearia onde tem mulher, criança, na rua, não pode. Uhum. Então que o cara fica à vontade, tira a camisa, corta e tal, fica de boa, entendeu? E isso aí é um das coisas que as pessoas, os homens hoje ainda têm um pouco de vergonha, receio, não da gente que é barbeiro, mas do ambiente. Uhum. Então o ambiente exclusivo premium, ele é mais valorizado para elite, entendeu? Legal. Muitos preferem por isso. Legal. Você cria esse cenário de boutique, né? Bem personalizado. Aqui você atende mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Não, geralmente não. Aqui a gente está crescendo, então está expandindo, então está enchendo mais a barbearia. Mas quando vem alguém, ou um famoso, ou um artista, entendeu? Aí ou eu atendo depois do horário, ou então fecho a agenda e atendo só ele, entendeu? Porque ele pede, entendeu? Entendi. Legal. Isso é muito bom. Aqui, eu gostaria até de voltar, porque acabou que eu apresentei você, né? Coloquei isso ali no seu currículo de apresentação. E não te dei liberdade ainda para falar. Como foi ter uma barbearia por 2 anos, né, consecutivos, entre as 10 melhores barbearias? Conta isso um pouco pra gente. Cara, é sensacional, viu? É uma coisa assim que, às vezes, igual eu tô aqui no podcast com vocês, aí de vez em quando vem uns relâmpagos assim na cabeça e pensa assim, nossa, onde eu tô, entendeu? Porque há uns anos atrás, cara, quando você tá muito no baixo, você fala assim, não vou conseguir. Então é o que a minha esposa fala. A família, o apoio, a base é o que te dá força. Quando a pessoa não tem, é muito mais difícil, entendeu? Por isso que eu tenho orgulho de falar, eu tô onde eu tô por causa da minha esposa, véio, entendeu? Porque senão, com certeza, se eu não tivesse casado, eu não tava onde eu tô, não. Porque a gente que é homem, se não tiver uma mulher pra prender a gente vai ficar zoando aí pra fora, vai pro boteco, vai pra balada, e derrete dinheiro e vai embora. E isso é científico, tá, cara? Um dos fatores mais preditivos de ter dinheiro, né, de gerar riqueza, é o meio ambiente que você tá. E se sua esposa é a pessoa que você mais convive, logo a coisa mais importante para você ganhar dinheiro na vida, sua esposa é mais do que talvez a profissão que você vai escolher para sua vida. Ajuda muito. Né? Mas conta mais sobre como foi ficar entre as 10 lá.
Então, cara, é motivo de orgulho demais, né? Às vezes a gente olha pra trás, né? Igual eu tava falando, e não acredita que a gente vai chegar lá. Mas eu acho que é muita força de vontade, determinação, acreditar, correr muito atrás. Não pode parar nunca, entendeu? É claro que a gente tem que se cuidar, igual eu não cuido muito da minha saúde, porque eu dedico muito no trabalho. Meus 2 joelhos são inflamados, de tantos anos eu trabalho em pé. Não tenho tempo de ir pra academia, entendeu? Ontem eu tentei ir na academia, não conseguimos. Hoje eu ia pra academia, acho que não vai dar. Então, assim, é trabalho atrás de trabalho. Eu acho que o sucesso, ele vem da persistência, entendeu? Vem as oportunidades, tem que abraçar a oportunidade, mesmo com muita vontade, entendeu? Correr muito atrás e suar. Correr muito atrás, não tem muito o que falar, não. É só persistência mesmo. Trabalhar certo e bem. A persistência vence o talento, então. Com certeza. Quer dizer, Sim. né, não tem... uma frase de um advogado bem conhecido, que alguém perguntou para o que eu devo fazer, né, para ser tão bom tributarista quanto você é. Ele falou, cara, tem 50 anos que eu respiro direito tributário. Se eu não fosse bom nisso, tem 50 anos que eu tô ali persistindo todos os dias, 10 horas por dia. É óbvio que eu vou ser muito bom nisso. Então, ou seja, a persistência, ela vence o talento. Né? A experiência, né, acaba que a gente fica bom demais pelo tempo, né? A gente fica tanto tempo fazendo aquilo que se torna robotizado, automatizado. O que você tem que mudar um pouco é o atendimento quando é um cliente novo. Sim. Se é o mesmo cliente, ele sempre vai, tipo assim, você vem, sempre faz o corte, barba e sobrancelha. E nunca quer mudar, você vai sentar, eu já sei o que você vai fazer. Pronto. Ela tem que falar sobre outro assunto. Isso. Entendeu? De novo, né? Aí, muitas vezes, o cara fala assim, não, já acabou já. Entendeu? Porque não conversei sobre o corte, sobre nada, falamos sobre outros assuntos. Entendeu? Isso é legal, isso é legal. Tem uma coisa que é massa do ambiente, né, barbearia, assim, que daqui todo mundo senta nessa cadeira que eu tô aqui agora, né? Então você vai ter grandes empresários, vai ter uma pessoa que está começando agora, vai ter um jovem, vai ter um adulto, vai ter um médico, um advogado, um desempregado, um garçom, você vai ter todo mundo sentando nessa mesa. Sim. E aí você tem uma diversidade de pensamentos muito legal, né? E assim, eu queria que, claro, guardar todos os segredos, assim, mas alguma história, algum momento, assim, que guardou pra você, que fixou, pode ser um aprendizado, né, ou até mesmo um momento divertido ali, alegre, que você já teve que escutar de alguém sentado nessas cadeiras. Né? Cara, a gente que é barbeiro, a gente é meio que cadeado, a gente é o psicólogo, né, de todo mundo. Entendi. Então a gente... Não pode expor. Às vezes a gente dá muito conselho, aprende muito, né, o barbeiro em si... Ele é uma das profissões onde mais sabe um pouco de cada coisa. Um pouco de cada profissão. Porque ele escuta muita coisa ali, muitas das coisas ele já viveu ou não. Então, às vezes, ele aprende ou ensina. Então, é o tempo todo como se fosse um psicólogo ali, entendeu? Claro que tem diversas histórias boas, ruins, né? Agora, de momento, pra mim te contar, não vou ter assim em mente, não, sabe? Porque, igual... eu sou, assim, pouco conhecido, né? Então, com certeza, muita gente vai ver isso aí. Se eu falar qualquer história aqui, as pessoas já vão saber quem é. Ah, esse aqui, eu sei que é esse caso. Não tem. Tá, imagino, porque, igual você falou, é como se fosse um psicólogo. Também, cara. Tem um cadeadozinho. Mas tem história demais, nossa Deus. Aí. Você me falou que tem projeto de expansão. Não sei se é via franquia ou... projeto de expansão, você mesmo abrindo novas unidades, e o que me chamou a atenção é que os polos que você hoje atua são polos distintos, né? Com públicos distintos. Como que você faz, né, para deixar a identidade da Pinas em polos totalmente distintos, né? Como que você estuda isso? O que você deixa de cultura? Você muda um atendimento em determinada região ou não? Ou você estuda o market share daquela reunião? Você estuda o público-alvo? Como que você, como empresário, faz isso? Eu faço dessa maneira. Eu tenho uma barbearia em Contagem, onde não é um público alto. Tem uma barbearia na Zona Sul, que é o Vila da Serra, que é um público mais alto, de alto nível de poder aquisitivo. Temos que ter um padrão muito bom em ambas as barbearias. E também não podemos colocar todos os ovos em um cesto só, entendeu? Então, ou seja, vou montar outra barbearia, pode ser que seja na Zona Sul, pode ser que seja em um lugar mais, tipo, perto de algum bairro mais simples.
Eu não ligo, eu monto uma barbearia dentro de uma favela. Você já tem os dois modelos de negócio, né? Tenho. Pra atender o público Tenho. mais... Mas desde que você coloca uma barbearia em uma favela bonitinha, arrumadinha, não precisa ser aquela coisa estrondosa, mas tendo um atendimento ótimo, um cafezinho, um biscoitinho, um básico e um trabalho bem feito, excepcional, não tem erro, entendeu? Então você pode diversificar o local da barbearia com preços diferentes, mas o atendimento tem que sempre ser muito bom. Esse é o segredo. Legal. Assim, a gente já tá aqui caminhando pro fim. Aí, eu não sei se não deve ter mais alguma pergunta, mas eu queria te fazer minha última aqui, essa ideia, que na verdade seria assim, o que você hoje deixa de conselho para quem tá começando agora, sabe? Pensa ali num conselho que você gostaria de ter escutado há 6, 7 anos atrás. Isso pode fazer diferença na vida de alguém agora. Cara, um conselho que eu posso dar é o seguinte, fazer igual eu fiz. Pede ajuda. Todo mundo que você puder. Se você já tiver uma barbearia, pede todo mundo para cortar o cabelo com você, entendeu? Pede ajuda. Quer crescer? Tenta arrumar um sócio. Não tem dinheiro, não tenta arrumar um sócio, entendeu? Não quer ter sócio, não? Faz o possível, cara. Vende as coisas, entendeu? Faz uma catira, compra, venda, se vira, entendeu? Mas tem que crescer. A pessoa quer um conselho, quer uma dica? Vai em alguém que é referência pra você, pede uma ajuda, pede um conselho, entendeu? Às vezes não é ajuda financeira não, mas um conselho que alguém já viveu de experiência já vale muito, entendeu? E é claro que sempre vem oportunidade, nem pequena que seja. O cara tem que saber abraçar as oportunidades que chegam até ele, entendeu? Tudo às vezes é uma questão de oportunidade, tudo, entendeu? Legal. Acho que a pergunta que eu ia fazer nessa linha, eu acho que e o que você falou, acho que vai muito de encontro do mundo que a gente vive hoje, né? Eu acho que da mesma forma que se a gente tem conhecimento e a gente não compartilha, ele quase que não tem valor nenhum, né? E o fato hoje da gente viver um mundo cheio de informação, com muita tecnologia, às vezes a gente se furta de relações humanas, né? Aqui você não corta cabelo, você melhora a autoestima. E às vezes pelo fato de você querer começar um negócio e querer começar sozinho, bater a cabeça, o fato de você ter humildade de chegar e pedir ajuda para uma pessoa que é mais experiente, eu acho que isso é uma grande lição, né? Assim, é uma grande lição de vida e eu acho que uma lição de ser humano, né? A gente não nasce sabendo nada, nasce sabendo tudo, e, enfim, a gente aprende a cada dia mais, a gente erra, né? Assim, é ser humano também, a gente vai errar. E cara, o fato de pedir ajuda não desmerece ninguém, é um fato de você só abrir e falar, pode me dar um conselho? Você que já viveu isso, e qual o problema que tem isso, né? E outra coisa, tipo a maturidade não é a idade, é a experiência que ela teve na vida. Muitas das vezes você acha que alguém não tem nada pra te agregar, pra te ensinar, mas tem. Se você for em algum cara que é um mendigo que tá ali na rua, cara, o cara vai ter uma história de vida pra te contar, ele vai ter uma experiência. Às vezes é um cara muito rico que já quebrou e tá ali, entendeu? Entrou a cara na droga ali e tá decepcionado com a vida, mas o cara tem uma puta experiência de vida pra te contar, que se você der ouvidos pra pessoa, você vai ficar de cara e falar assim, porra, cara, tem tanta coisa pra aprender com esse cara. Entendeu? Então, assim, não é a idade que faz a maturidade, é a experiência de vida. Às vezes, senta cara assim de 80 anos na minha cadeira, eu já dei conselho, entendeu? Pra cara poderoso e de conselho, entendeu? E assim, não é a idade, é a experiência de vida. Entendeu? O que você passou? André, edição desse podcast, qual foi? Nossa, foi uma aula, né? Assim, eu acho que uma aula de humanidade, uma aula de empreendedorismo, e eu acho que passa por tudo que a gente, né, representa, né, o que a gente quer passar nesse podcast, né, que eu acho que sempre falo isso, eu acho que é até redundante, mas é gerar valor para a sociedade. Eu acho que é isso, né, trazer uma informação clara, uma informação precisa, trazer pessoas, né, com relevância, com histórias de vida marcantes, com histórias de vida, né, assim, de empreendedorismo e não somente de sucesso, mas que passaram por caminhos tortuosos, né. E eu acho que para mim hoje a grande lição foi que realmente a humildade ela não te denigre. Eu acho que o fato de você querer crescer sozinho, eu acho que o crescimento, quando ele é compartilhado, ele é muito maior, né? Eu acho que quando você consegue não só de uma forma única, mas de uma forma compartilhada, você consegue ter uma abrangência muito maior naquele tipo de negócio. Eu acho que mercado tem para todo mundo, e o diferencial do Felipe, o diferencial da Pinas, ele não vai afetar
o diferencial do Vinícius, da Campos ou de qualquer outro. Eu acho que cada um tem o seu destino, cada um tem o seu público-alvo, o seu mercado. E, enfim, eu acho que seja melhor naquilo que você faça, trabalhe muito, viva isso, né? Ou seja, planeje tudo que você vai fazer, né? Seu processo de expansão, seu processo de crescimento. A gente aprende com os erros e, né, assim, parabéns para sua esposa, que eu acho que ela também é uma grande empreendedora. Demais, Como nossa. ela se chama? Sara. Sara, parabéns para Sara, chegada da sua esposa. E parabéns para Sara, que eu acho que ser esposa de empreendedor também deve ser bem desafiador, porque você praticamente vive e respira o que você tem para chegar onde você quer chegar, né? Então, acho que a grande lição é essa. E queríamos te agradecer pelo seu tempo, né? Pelo seu tempo que você poderia ou estar na academia agora, ou estar com a sua família e estar aqui fazendo esse bate-papo com a gente. Mas eu acho que as pessoas que vão ouvir isso aqui, vão, né, ouvir esse podcast, vai levar uma lição e vai ter uma lição de muito valor, né? Espero que vejam e que sim vão se surpreender com um pouco aqui que a gente conheceu do Felipe, da Pinas, e acho que vocês vão ouvir esse rapaz aqui, essa marca aí por muitos e muitos tempos, e ainda por grandes espaços geográficos, seja em Belo Horizonte, enfim, do tamanho que você vai ser, do tamanho que você queira ser, né? Enfim, meus parabéns, muito obrigado, e muito obrigado, Vinícius, e até breve. Muito obrigado, gente. Um abraço. Obrigado.